Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para nossa aula de hoje, como sempre acontece, separem os materiais necessários, o caderno ou folha para anotação, caso não tenha caderno, lápis, borracha, caneta e o apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem o número da aula, coloquem a data e a matéria língua portuguesa. Vamos lá? Agora que vocês já se organizaram, vamos retomar os conteúdos que nós vimos na aula passada. Vamos lá? Então, na nossa aula passada, nós lemos o resumo do texto que nós tínhamos já lido e demos continuação a ele. O texto era: fake news tem 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras, segundo o estudo. Então, nós demos continuidade a esse texto. Fizemos algumas questões de interpretação desse texto. Também comparamos manchetes que faziam referência ao mesmo texto que nós lemos. E também aprendemos algumas questões de concordância. Quando o tem acento, quando o tem não tem acento. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema fake news. Então, nas últimas aulas, nós aprendemos o que são as fake news e fizemos alguns debates importantes sobre esse tema. Na aula de hoje, nós vamos continuar esse debate, então vamos lá. Nas últimas aulas, aprendemos o que são fake news. Você sabe no que ficar atento ao receber notícias via mídias sociais? Quais são os sinais de alerta que podem indicar que a notícia que vocês receberam não é verdadeira? Então, dando continuidade ao que nós já iniciamos nas últimas aulas, hoje nós vamos ler um texto e esse texto vai nos dar dicas sobre como saber se a notícia que vocês receberam via mídias sociais é uma notícia verdadeira ou não. Mas antes de fazer a leitura do texto, eu trouxe aqui a primeira atividade em que vocês vão ter que ler a campanha que está abaixo, que foi elaborada pelo TRE de Santa Catarina. Então leiam com atenção, vejam que esse texto é o texto 1 da nossa aula, ou seja, nós vamos ler um outro texto sobre o mesmo tema. Prestem atenção nos elementos verbais, nos elementos não verbais que esse anúncio traz e respondam as seguintes questões. Vamos lá. Questão 1. Qual é o objetivo dessa campanha? E a questão 2. Na sua opinião, qual é o objetivo de alguém ao criar uma notícia falsa? Vamos lá?
voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Eu vou fazer a leitura dessa campanha junto com vocês e vamos juntos prestar atenção nos elementos que essa campanha nos traz. Vamos lá. Então, essa campanha traz um celular e esse celular tem uma mensagem. A mensagem diz assim: pé de melancia cresce dentro do estômago se você engolir semente, diz cientista. Então aqui já tem um título alarmante. Na sequência, compartilhe para que todo mundo saiba do perigo. Então as fake news normalmente têm esse costume de pedir compartilhamentos, né? Na sequência, os produtores de melancia não querem que você saiba. Então aqui nós temos um apelo para teorias da conspiração para gerar revolta em quem está lendo. Na sequência, mas esse estudo já tem mais de 40 anos. E por que nunca foi divulgado? Então aqui traz dados aleatórios para aparentar verdade. Na sequência, as pessoas precisam saber disso para que não cresça um pé de melancia no estômago delas. Faça a sua parte, compartilhe. Então, geralmente contém erros de português, ali o precisam está escrito com S e na verdade precisam é escrito com C ali no meio. E lá embaixo vem de sites desconhecidos. Então, normalmente as fake news trazem erros de português, como no caso do precisam, que está escrito de maneira incorreta, e também vem de sites desconhecidos. Então, agora vamos para as questões. Qual é o objetivo dessa campanha? O objetivo da campanha é alertar a população sobre como identificar notícias falsas. E 2, na sua opinião, qual é o objetivo de alguém ao criar uma notícia falsa? O objetivo de quem cria uma notícia falsa pode ser criar um boato como forma de criar alarde, ou, em algumas situações, prejudicar alguém ou um grupo de pessoas espalhando inverdades sobre eles. Então aqui é uma sugestão de resposta. Se vocês criaram outras hipóteses para essa questão, também acertaram. Agora nós vamos para o nosso texto 2. Então vejam que o texto 2 foi retirado da internet e o título é Fake News não pode, #01. Como identificar uma fake news? Rádio USP estreia o podcast Fake News Não Pode. Vejam que esse pode está escrito com POD, que terá episódios semanais para alertar sobre notícias e conteúdos falsos. Eu trouxe aqui uma informação para vocês. O que é podcast? Então, podcast é um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet a qualquer hora, por meio do celular ou do computador. Com temas e duração variadas, o ouvinte pode acessar conteúdos em áudio para se informar, para estudar ou para passar o tempo. Então, o texto que a gente vai trazer hoje foi retirado de um site e esse site lança podcasts contra as fake news ou trazendo informações sobre fake news. Mas na aula de hoje nós não vamos ouvir o podcast e sim nós vamos ler o texto que acompanha ele. Então vamos lá. Fake news não pode. Como identificar uma fake news? Rádio USP estreia o podcast Fake News Não Pode, que terá episódios semanais para alertar sobre notícias e conteúdos falsos. Com certeza você já ouviu falar sobre fake news. Mas o que são exatamente? Fake news são notícias manipuladas, criadas com base em um conteúdo inventado ou sem contexto, para fazer com que o público acredite que são verdadeiras. Hoje, rumores criados sem o formato jornalístico, como textos, imagens e áudios compartilhados em redes sociais, também são considerados fake news. Fake news é um assunto sério. Elas atravessam as redes sociais e influenciam a vida das pessoas. Fake news podem causar mudanças políticas e distorcer a imagem de uma pessoa, marca ou instituição. Para convencer as pessoas,
são utilizadas várias técnicas. Por isso, a Rádio USP passa a veicular semanalmente o podcast Fake News Não Pode. O primeiro episódio traz dicas para se prevenir e combater as fake news. Dica número 1. Recebeu uma notícia por meio de uma mensagem? Espere um momento e pense um pouco sobre ela. Não acredite imediatamente nela e saia compartilhando por aí, especialmente se ela teve um efeito emocional forte em você. Se ela te causou surpresa ou foi muito favorável ou contrária às suas crenças pessoais, tem uma boa chance de a notícia ser falsa. Dica número 2. Desconfie de afirmações inéditas demais. As fake news em geral buscam descredibilizar toda a informação, instituição e autoridade profissional já consolidada e reconhecida internacionalmente. Somente confie em informações de fontes confiáveis. Dica número 3. Atente-se à forma da notícia ou mensagem. Desconfie de textos com muita caixa alta e emojis. Textos com palavras em caixa alta têm o objetivo de chamar a atenção e dar um senso de urgência ao leitor. Já os emojis auxiliam na interpretação da emoção da mensagem pelo leitor. Dica número 4. Verifique o contexto e a data nos quais a notícia foi compartilhada. Algumas fake news divulgam informações verdadeiras do passado como se fossem acontecimentos atuais. E dica número 5, confira a fonte e pesquise se a informação é verdadeira. Há diversas formas de fazer isso. Você pode pesquisar palavras-chave da mensagem no Google ou outros meios de pesquisa confiáveis. Na sequência, eu trouxe um resumo desse texto. Então, como identificar se um conteúdo é falso? Vamos ver agora de forma resumida. Vamos lá. Não leia só o título. Então, sempre que vocês receberem uma notícia, vocês não podem ler só o título. Vocês têm que ler a notícia inteira. Desconfie de textos muito alarmistas, como foi o texto da melancia que a gente viu no início da aula. Foi um texto totalmente alarmista e trazia um conteúdo que era inverdade, que não era uma verdade, era uma mentira. Confira a publicação em um veículo profissional de imprensa. Então, quando você receber uma notícia e desconfiar se ela é ou não verdadeira, pesquise outras fontes para saber se em mais algum local essa mesma notícia foi publicada. E por último, verifique antes de compartilhar. Sempre verificar outras fontes, verificar em outros meios se aquilo que vocês receberam é ou não uma fonte confiável e se é ou não algo verdadeiro em que dá para acreditar. Então vamos lá, atividade número 3. Sobre os textos lidos, assinale a alternativa correta. Então essa questão vai fazer referência ao texto 1, que é aquele texto que trouxe sobre a melancia, sobre comer semente de melancia, e também traz uma referência ao texto 2. Vocês vão ter que relembrar desses dois textos e assinalar a correta. Vamos lá?
Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Sobre os textos lidos, assinale a alternativa correta. A. Ambos tratam do mesmo assunto. O texto 1 é uma campanha sobre como identificar se uma notícia é falsa. Já o texto 2 mostra as consequências das fake news. B. Ambos tratam do mesmo assunto, como identificar se uma notícia é falsa. A diferença entre eles está na apresentação das informações. O texto 1 é uma campanha e o texto 2 é um texto informativo. Ou alternativa C, apesar de apresentarem o mesmo tema, fake news, o texto 2 se diferencia do texto 1 porque traz informações sobre como identificar se uma notícia é falsa. Então, nessa questão, vocês deveriam marcar a alternativa B. Então, o texto 1 que nós lemos trouxe uma campanha contra as fake news e já o texto 2 não trouxe um texto que mostra as consequências das fake news, e sim trouxe como identificar e o que fazer quando vocês recebem uma notícia, ok? Atividade número 4. De acordo com o texto, por que fake news é assunto sério? Então agora vocês vão ter que relembrar o texto e escrever. Por que será que fake news é um assunto sério? Vamos lá?
correção da nossa atividade. Então aqui vocês deveriam escrever por que fake news é um assunto sério, de acordo com o texto que nós lemos hoje. Mas também quem não se lembrava do texto poderia escrever alguma coisa que viesse à cabeça, baseado em tudo que nós já comentamos nas últimas aulas, ok? Então vamos lá, sugestão de resposta que eu trouxe. Porque através das redes sociais, elas podem influenciar a vida das pessoas, causar mudanças políticas e distorcer a vida de uma pessoa, marca ou instituição. Então, essa afirmação eu retirei do texto, ok? Próxima atividade, agora o texto 3, vamos lá. Observe os óculos e o colar do personagem. Você notou algo diferente neles? Então percebam que esse personagem está usando um colar, está usando um óculos e no chapéu dele também tem um símbolo que pode ser que seja conhecido de vocês. O que vocês vão ter que responder? Qual seria uma explicação possível para os personagens que aparecem na imagem estarem vestidos dessa forma? Voltando com a correção da nossa atividade, onde vocês deveriam analisar as roupas desses personagens. Onde será que eles vão vestidos dessa forma? Então percebam que um dos personagens está vestido de múmia, o outro personagem está vestido de vampiro e tem um outro personagem que também está fantasiado. Onde será que esses personagens estão indo? Por que será que eles estão vestidos dessa forma? Vamos lá. Provavelmente, os 3 personagens estão indo a uma festa à fantasia. Por isso que eles estão fantasiados, né? Agora reflita sobre o que os personagens estão discutindo. Vocês vão registrar em seu caderno a conversa que pode ter acontecido entre os personagens. Nessa questão, vocês vão ter que formular uma hipótese e pensar
O que será que eles estão conversando? Vamos lá? Voltando então para discutir essa imagem sobre o que será que eles estão conversando, sobre o que será que os personagens estão falando. Então aqui, o que vocês colocaram dá para ser considerado como certo, desde que vocês tenham levado em consideração que esses personagens estão fantasiados e um deles está com uma fantasia bem diferente que também faz referência a algumas redes sociais, ok? Agora, na sequência, eu trouxe a charge completa para a gente analisar e ler o que esses personagens estão conversando. Vamos lá. Tá fantasiado de qual monstro? Pergunta o vampiro. Aí o outro personagem responde, fake news. Então ele falou que está fantasiado de fake news. A próxima questão. Em sua opinião, por que um dos personagens da charge julga que o outro personagem está fantasiado de monstro? Então, quando o vampiro pergunta, você está fantasiado de qual monstro? Por que ele julgou que o personagem que diz que está vestido de fake news é um monstro?
Voltando com a correção da nossa atividade. Questão 6. Em sua opinião, por que um dos personagens da charge julga que o outro personagem está fantasiado de monstro? Então, aqui também é uma resposta pessoal. Eu trouxe uma sugestão, vou ler para vocês. Porque as notícias falsas têm potencial de causar grandes estragos na vida das pessoas, ocasionando desinformação e a ocorrência de injustiças monstruosas. Inclusive, essa questão da desinformação e dos estragos na vida de uma pessoa foi lido no texto de hoje. No texto de hoje nós conversamos sobre isso, ok? Próxima atividade, agora o nosso texto de número 4. Leia a tira de Armandinho. Roupas, brinquedos, comida, gibis, material da escola. Você acha que pode espalhar tudo, filho? Aí o Armandinho responde: não, boatos não. Agora vocês vão ter que explicar com as suas palavras os 2 primeiros quadrinhos. Então o que vocês vão ter que analisar aqui? É o pai do Armandinho que está citando que ele jogou roupas, brinquedos, comidas, gibis, material da escola e questionou se o Armandinho acha que pode jogar todos esses objetos no chão. Então, pensando nisso, vocês vão escrever com suas palavras o que vocês entenderam dos 2 primeiros quadrinhos. Vamos lá?
Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Leia a tira de Armandinho. Então, nessa atividade, vocês teriam que explicar os 2 primeiros quadrinhos. Vamos relê-los. O primeiro quadrinho: roupas, brinquedos, comida, gibis, material da escola. Então, nesse primeiro quadrinho, percebam que tem vários itens jogados no chão e o Armandinho está prestando atenção no que o pai está falando. Já no segundo quadrinho, o pai pergunta: você acha que pode espalhar tudo, filho? Então, vamos lá para a sugestão de resposta. O pai de Armandinho questionou o menino sobre a bagunça que o garoto fez, deixando roupas, brinquedos, comidas, gibis e material da escola espalhados pelo chão. Então, aqui nós só explicamos o que aconteceu nos 2 primeiros quadrinhos. Agora, na próxima questão, vocês vão reler a tirinha e responder. Na sua opinião, qual era a resposta esperada pelo pai de Armandinho ao perguntar se o menino acha que pode espalhar tudo? Então, para elaborar essa resposta, vocês têm que pensar em o que o pai acha que o filho deveria responder, ok? Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá? Na sua opinião, qual era a resposta esperada pelo pai de Armandinho ao perguntar se o menino acha que pode espalhar tudo? Provavelmente, o pai de Armandinho esperava que seu filho respondesse que não se pode espalhar tudo pelo chão. Porém, Armandinho foi enfático ao afirmar que não se pode espalhar boatos,
dando a entender que espalhar roupas não teria problema, ao contrário dos boatos. Então, aqui o que o Armandinho quis dizer, o que a gente pode interpretar da fala do Armandinho, é que na cabeça dele, tudo bem espalhar gibis, material da escola, roupas, brinquedos, mas o que não pode é espalhar boato, o que não pode é espalhar mentiras, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aproveitado os conteúdos. Temos um encontro na nossa próxima aula. Até lá!